A paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmão, nós vamos falar sobre o Paulo Roberto do canal Além das Nuvens, né? Da sã doutrina. Quando nós falamos da sã doutrina, são aquele povo que espera somente o Espírito Santo revelar. Em vez de eles buscarem conhecimento, sabedoria na Bíblia, ele espera somente o Espírito Santo revelar. E é onde eles pregam heresia, inventam coisas sem Deus ter falado nada. Okay? Então vamos acompanhar diretamente no canal do Paulo Roberto, né, do canal Além das Nuvens. Né? Não perca esse vídeo porque, irmão, é de se assustar o que a gente vê dessas pessoas. Né? Vamos lá agora direto no canal, né, do Paulo Roberto, canal Além das Nuvens. Presta atenção nesse vídeo aqui, amado, que é muito importante você ver esse vídeo aqui. Nós vamos pegar aqui primeiro aqui, essa parte aqui, desse outro vídeo aqui, e preste atenção, tá? E nós podemos sentir paz. Você quer aprender mais sobre oração? Clica no link abaixo. Paz do Senhor, irmãos. Ó, igreja, paz do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Jesus abençoa cada um de nós. Irmãos, irmãs, nós vamos dar início, Senhor, a continuação. As gerações futuras terem vergonha. É isso aqui, né? É isso aqui, ó. Ok? Eita Jesus! As irmãs vão matar a mensagem. E aí eu tenho dificuldade para entender, sabe, irmãos? Eu tenho dificuldade para entender. Eu fico vendo a mensagem umas 10 vezes. Cada mensagem que eu prego, eu ouço umas 10 vezes para eu tentar entender a profundidade de Deus, sabe? Sabe por quê, irmãos? Irmãos, eu tenho tanta dificuldade, irmão, para entender alguma coisa, mas eu tenho tanta dificuldade, sabe? O meu raciocínio, irmão, é tão lento, mas é tão lento, que para eu entender alguma coisa assim, a minha esposa tem que falar várias vezes para eu conseguir entender algumas coisas. Pronto, irmão, como vocês estão vendo aqui, né? Como é que uma pessoa se torna pastor, como ele, né, tem lá no título, pastor, como é que uma pessoa se torna pastor se não compreende a Bíblia Sagrada? Não compreende o próprio texto bíblico? Ele tem dificuldade de entender a Bíblia, a palavra de Deus. Como é que alguém se torna pastor dessa forma? E relembrando aos irmãos que quando os apóstolos escolhiam a eleição de presbítero, apóstolos, pastores, obreiros, eram pessoas que tinham conhecimento, pessoas que eram elegidas para pregar e ensinar, eram pessoas que já tinham conhecimento, ok? Não é qualquer pessoa que pode sair pregando o evangelho, não, porque vão pregar heresias, vão pôr as suas opiniões, sua razão. Então vamos acompanhar o vídeo, a partir de agora, sobre o texto de Provérbios que ele usa, sem ter nada a ver com mulher. Está entendendo, mas não? Então está todo mundo aí sendo pastor, obreiro, sem entendimento nenhum. Então Deus escolhe pessoas, né? Pessoas capacitadas, pessoas que procuram o conhecimento, que procuram a sabedoria, que o próprio Deus manda nós buscar sabedoria, né? E você buscando sabedoria, conhecimento na Bíblia, você vai estar pronto para dar resposta para as pessoas, né? E ensinar as pessoas. Deus não usa qualquer pessoa de qualquer jeito para pregar o evangelho, não, né? Então vamos aqui acompanhar esse vídeo aqui. Olha só, veja bem. No final desses 3 dias de teoria, ele vai falar para você. Veja bem esse vídeo aqui.
pessoas que não são capacitadas, né, para pregar e ensinar as pessoas. Só vai ensinar erro para as pessoas e interpretar o texto do seu jeito. Vamos lá. Paz do Senhor, irmãos. Oh, igreja, paz do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Jesus abençoe cada um de nós. Perguntei para eles se eles ouviram um dia alguém falar. É isso aqui, ó. Acabei errando aqui. Ok? Eita Jesus! As irmãs vão matar eu! Oh, glória! Também ratei aqui. Jesus, as irmãs não vão gostar, eu acho que não. Eu tô ratando aqui, peraí. Cadê ele? Pronto, é isso aqui. Da descoberta lá. A Febe era pastora do apóstolo Paulo. A casa, cuida dos filhos, no meio do casamento. Depois de Jesus. Bom, amados irmãos, aqui é ele falando sobre as mulheres, né? Os dias das mulheres. Vamos prestando atenção. É o respeito. O respeito é tudo. É sobre vocês serem pastora. 1 e o 2. O 1, maravilhoso, hein? Tá chegando a 700 visualizações. Pelo conteúdo e pela importância, eu tô achando mais ou menos. Mais ou menos, viu? Mais ou menos. Poucos comentários. Aí eu gravei o 2. O 2 é forte demais, mas se você não assistiu, assista o 2 aí. A mulher pode ser pastora ou não. Parte 2. Irmãs, assiste. Nós vamos acompanhar a parte 2 do vídeo completo, tá? Vamos acompanhar a parte 2 do vídeo completo. Pra você ver que coisa linda. É muito forte. Os comentários estão sendo poucos. Os comentários estão sendo poucos. Eu quero ver o que vocês acham lá da descoberta lá. A Febe era pastora do apóstolo Paulo. Quando o irmão fala assim... Então ele descobriu na Bíblia que Febe, a nossa irmã Febe, era pastora do apóstolo Paulo. Vamos lá, irmão, acompanhar aqui. Olha, pastora? Eu falei, irmão. O apóstolo Paulo teve uma pastora chamada Febe. Onde é que está escrito Romanos? Aonde? Capítulo 16. Ô, irmã, fala o versículo. Não vou falar, procura. Se o Espírito Santo te revelar, você acha. Se não, tu não vai achar. Eita, Jesus, que coisa linda. Vamos lá. Pronto, irmão. Irmãos, que tipo de pastores são esses aqui, né? Que tipo de pastores são esses aqui? Se o Espírito Santo não revelar para você, você não vai achar. Irmão, que tipo de pastor, de homens de Deus são esses? Escondendo a verdade das pessoas? Então veja que essas pessoas das sã doutrinas, se o Espírito Santo não revelar, você não vai achar. Irmão, que atitude é essa do Paulo Roberto? Ele tem que ser humilde para as pessoas. Está em Romanos 16, versículo tal. Irmão, que história é essa que se o Espírito Santo não revelar o que está lá em Romanos, você não vai achar? Porque já está revelado, né? Já está revelado na Bíblia, o capítulo e versículo, a verdade já está na Bíblia. Então essa verdade de Romanos não está oculta, já está revelado na Bíblia. Como é que ele diz que se o Espírito Santo não revelar para você o versículo, você não vai achar? Misericórdia, irmão, misericórdia. Vamos acompanhar. Hoje é dia das mulheres. E deixando bem claro para os irmãos que a Bíblia diz, né, que o ombreiro, o sábio do Senhor, ele está pronto para dar resposta e responder para as pessoas. Então o dever do Paulo Roberto é revelar, é dar resposta para a pessoa. Se a pessoa pede o versículo para ele, ele tem que dar o versículo para a pessoa. Irmão, pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Que maravilha, vamos ler o versículo? Provérbios capítulo 15, verso 3. Irmão do céu, olha o que está escrito. Peguei. Provérbios capítulo 15. Oh, Jesus, Provérbios capítulo 3. Presta atenção. Provérbios capítulo de número 3 e verso de número
15. Olha o que diz aqui, ó. Mais preciosa é do que os rubins. Gente, que isso? Eu não sabia, não. Mais preciosa é do que os rubins. E tudo o que podes desejar não se pode comparar a ela. Meu Deus! Tudo! Deixa eu passar aqui. Que a gente fala pra todo mundo, muita gente, não é? Muita gente. Muita gente. Mas deixa eu falar uma coisa. Como é que você trata a sua esposa, irmão? Deixa eu botar aqui. Aqui ele vai falar de estudo. Olha a história desse aluno aqui. Teve um aluno do meu militar que ele estava estudando em escola pública, perdido, ele não sabia nem o que ele ia fazer. De Deus. Mas porventura você estupra ela? Deixa eu passar isso aqui. Pare pra pensar. Tá bom? Não me leva a mal. Mas é a verdade. É a verdade. O vídeo que eu gravei, a mensagem de um leproso purificado, assim saiu de dentro de Deus. Ela não se compara a absolutamente nada. Ela é extremamente preciosa. Pare para refletir. Bom, amados irmãos, agora vamos conversar, né? Bom, irmão, como vocês acabaram de ver o vídeo do Paulo Roberto do canal Além das Nuvens. Se uma pessoa chegasse para ele, Paulo Roberto, aonde é que está escrito em Romanos? Aonde é que está o capítulo e versículo? Ele vai chegar para a pessoa e vai dizer, o Espírito Santo vai te revelar. Se o Espírito Santo não te revelar, você não vai encontrar. Você está entendendo, irmão? Como é que o que já está revelado, o Espírito Santo ainda vai revelar de novo? Claro que não. Né? Então, já está revelado na Bíblia, o capítulo e versículo, né? A verdade. Então, é assim que os da sã doutrina, eles fazem. Né? Então, irmão, aquele vídeo você acompanha lá completo no canal Além das Nuvens, do Paulo Roberto, você lá acompanha completo. Então aquele tema ali é o assunto sobre as mulheres, né? Os dias das mulheres, ok? Então o que acontece? Ele pegou Provérbios 3 e empurrou, Provérbios 3, versículo 15, e empurrou para as mulheres. Que ali está falando das mulheres. Misericórdia, mano, misericórdia. Vocês estão entendendo? Pessoas que não são capacitadas, não têm o dom de Deus, não foi preparada por Deus, com o que acontece é pregar aquilo que o texto não está falando. Ok? Então nós vamos ler Provérbios 3, que é exatamente o que ele devia fazer. Antes de o Paulo Roberto ensinar para as pessoas, primeiro ele tem que fazer o que diz Provérbio 3. Vamos ler Provérbio 3, que é incrível demais. Porque esses das sã doutrinas não gostam muito de mostrar para as pessoas esse texto. Porque eles vivem só se Deus revelar. Só se o Espírito Santo falar comigo. O Espírito Santo, amado irmão, não vai revelar de novo o que já está revelado na Bíblia Sagrada. Né? Vamos entrar nesse assunto já, né, mais completo aqui, que eu vou falar para vocês sobre isso aí. Vamos lá. Olha só. Então ele bota a mulher lá em cima. Não tem nada que se compare à mulher. Ele botou a mulher lá em cima. Né? Como se a mulher morresse na cruz. Botou a mulher lá em cima. Nada se compara à mulher. Então o que acontece é que ele pegou o texto de Provérbios e empurrou para as mulheres. Interpretando o texto da cabeça dele, como você viu, que ele tem dificuldade de compreender, de entender a Bíblia Sagrada.
Mas para ele entender a Bíblia Sagrada, ele tem que buscar, pedir sabedoria a Deus e buscar o que nós vamos realmente ler em Provérbios 3 para compreender todos aqueles contextos ali. E Provérbios 3, irmão, 3 é incrível. São para esses da sã doutrina que não quer buscar conhecimento, buscar sabedoria. Certo? Então vamos aqui pegar aqui Provérbios 3. Olha só o que diz aqui, ó. Deixa eu aqui pegar o óculos, acabei esquecendo do óculos aqui. Então vamos aqui acompanhar a partir de agora Provérbios 3, tá, irmão? Então eu vou começar por Provérbios 3, que esse versículo aqui de Provérbios 3 é para todos esses discípulos de Davi Miranda, que saíram da igreja de Davi Miranda, que não buscam conhecimento, não buscam a Bíblia Sagrada e querem viver de revelações, só esperando Deus falar, porque Deus não vai revelar nada para essas pessoas da sã doutrina, o que já está revelado, tá certo? Então, veja Provérbios 3, que diz assim: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos e o teu coração guarde. Os ensinamentos de Deus já estão aqui, ó, na Bíblia Sagrada, ok? Vão prestando atenção. E guarde os meus mandamentos. Então temos que guardar os mandamentos do Senhor, as leis do Senhor. Porque ele aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Ok? Então guarde os ensinamentos de Deus que está na Bíblia. Guarde os mandamentos de Deus e ele acrescentará, né, os dias de vida e te dará paz. Tá certo? Aí vem aqui o versículo 2. Porque ele aumentará os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade. Ata os pescoços, né? Escreve na tábua do teu coração e achará graças e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Tá certo? Então, Paulo Roberto está se estribando no seu próprio entendimento, porque ele está entendendo a Bíblia no seu próprio entendimento. Tá certo? Porque não busca, né, sabedoria na Bíblia Sagrada. Olha só. Né, no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará a tua vereda. Olha, veja, não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Tá certo? Então, sábio aos seus próprios olhos. Então, sábios aos seus próprios olhos, já está dizendo aqui. Deus disse: aparte do mal. Já o sábio aos seus próprios olhos, ele vive no mal. Ele vive pregando heresias, pregando aquilo que Deus não falou. Então, ele vive no mal. Ele se estriba no seu próprio entendimento, pregando aquilo que não é de Deus. Então, esses são os sábios aos seus próprios olhos. Tá? Aí vem aqui, ó. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo. Tá certo, amado irmão? Então você quer saúde? Então faça tudo isso aqui em Provérbios 3. Guarde o ensinamento de Deus da Bíblia Sagrada. Obedeça aos seus mandamentos. Deus te dará paz, te dará saúde. Mas aqueles que andam pregando outros evangelhos, pregando outros ensinamentos, pervertendo a Bíblia Sagrada, a vida é viver adoecendo, passando por depressões. É assim que acontece com essas pessoas que se apartam do ensinamento e do mandamento do Senhor. Ok? Vamos aqui. Mais. Não seja... deixa eu ver aqui. Honrar o Senhor com os teus bens, tal, vem aqui. Aí vem aqui o versículo 11. Filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor, nem te enfade na sua... Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui, peraí.
mal, será isso saúde para o teu corpo e refrigério para o teu osso. Tal. Vamos lá. Aqui no versículo 11, né? Filho meu, não rejeita a disciplina do Senhor, nem te enfade na sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho. Tá certo? Então Deus, ele repreende a quem ele ama. Então Deus, ele usa seu povo para repreender aquele irmão que está pregando erro para as pessoas. E ai daquele que rejeita a repreensão. A Bíblia diz que aquele que rejeita a repreensão de Deus, ele é... Eu já acabei esquecendo de novo, tá certo? Então Deus, ele repreende e exorta a quem ele ama, tá bom? Então se o irmão te repreender, te exortar, não rejeita a repreensão do Senhor, ok? Vamos lá. Então aqui são mandamentos do Senhor, tá? São mandamentos do Senhor. Não rejeite a repreensão do Senhor, ok? E ai daquele que a rejeita. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem, tá? Então aqueles irmãos que repreendem você, é porque ele quer o seu bem. Deus quer o seu bem, tá te alertando do seu erro, tá bom? Então esses que não te julgam, aqueles que não te julgam, que não repreendem o seu erro, esses aí não são de Deus não, tá certo? Não são de Deus. Porque quem ama, repreende, né? Exorta. E repreender é você ali alertar o irmão do erro, dizer que o irmão está errado e ensinar para ele o certo, ok? Então, vamos lá. Vem aqui, né? O versículo 12. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria. Olha só. Feliz o homem que acha sabedoria. E o homem que adquire conhecimento. Veja bem, tá? E o homem que adquire conhecimento. Porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata. E melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas. E tudo que podes desejar não é comparável a ela. E alonga-se da vida, está na sua mão direita, na sua esquerda. Bom, amados irmãos, tá? Então os irmãos leiam Provérbios 3 até terminar no versículo 35. Mas nós vamos ler aqui, vamos ler todinho aqui porque é incrível, irmão. Este Provérbios aqui, 3, é incrível para esses da sã doutrina. Discípulos, né, das igrejas Deus é amor. Aí vem aqui. O Senhor com sabedoria fundou a terra, né, pelo seu conhecimento, tal. Aí vem aqui, ó, o versículo 21. Filho meu, não se aparte essas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom senso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Tá certo? Você não vai tropeçar se você fizer exatamente esses mandamentos do Senhor aqui. Em buscar conhecimento, guardar no seu coração as leis do Senhor, os mandamentos e obedecer. Ok? Não tropeçará. Quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás, o teu sono será suave. Não tema o pavor repentino, nem a remetida dos perversos, quando vier. Porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Não te furtes a fazer o bem a quem tem direito. Está na tua mão o poder fazê-lo. Não diga ao teu próximo, vai e volta amanhã. Né? Então, deixa eu ver aqui. O irmão vai ler todinho, ok? Vamos chegar aqui no finalzinho aqui. O versículo 35. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignominia, né? A ignominia. Pronto, amado irmão. O que eu quero mostrar para vocês aqui, o texto que o Paulo Roberto leu do canal Além das Nuvens, é este aqui, o versículo 15. Se você ficar
somente nesse capítulo isolado, no versículo 15, aí você vai se passar. Você vai achar o que Paulo Roberto está falando é verdade. Mas realmente aqui está falando de quem? Quem é ela? A Bíblia está falando que nada é comparada a ela. Quem é esta ela? Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui para o versículo 13. O versículo 13 diz assim, ó. Vamos voltar para o versículo 13 que diz assim: feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata. Então a Bíblia está dizendo que buscar sabedoria de Deus, conhecimento de Deus, é melhor, porque o lucro que a sabedoria, o conhecimento que Deus dá, né, é melhor. Então olha só, melhor é o lucro que ela dá do que o da prata. Então a sabedoria, melhor é a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, do que o dinheiro, a prata e o ouro. Ok? Vamos lá. É melhor a sua renda do que o ouro mais fino, mais preciosa é do que pérolas. E tudo que pode desejar não é comparável a ela. A ela quem? Nada é comparado a ela quem? A sabedoria de Deus. Nada é comparável à sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus. Nada é comparado a ela. Então aqui, amado irmão, está falando da sabedoria de Deus. Nada é comparada a ela, a sabedoria de Deus. Então você veja que o Paulo Roberto, ele pegou esse texto e empurrou para as mulheres. Botou a mulher lá em cima, né? Acima de tudo, né? Que nada é comparado à mulher, a ela. E você está entendendo? Então você tem um texto, né? Nos dias da mulher, de elogiar as mulheres, tem um texto bíblico sobre a mulher sábia, a mulher virtuosa. Tem muitos textos bíblicos que falam sobre realmente a mulher. Então você vê que o Paulo Roberto, ele pega texto sem ter nada a ver, né, com a pessoa. Vocês estão entendendo? Então o que acontece é que eles têm que buscar conhecimento. Eles têm que buscar a Bíblia Sagrada. Olha só aqui o que diz aqui em Provérbios aqui. Olha só. Provérbios 1 diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Veja só, tá? Para aprender a sabedoria, ok? Irmão Alberto, como eu vou aprender a sabedoria? Olha só, para aprender a sabedoria e o ensino para entender, né? Para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e ao jovem conhecimento e bom senso. Ouça o sábio e cresça em prudência. E o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Vocês estão entendendo, amado irmão? Os loucos, eles desprezam a sabedoria e o ensino da Bíblia Sagrada. Ah não, se o Espírito Santo não me revelar, eu não falo. Eu só falo se o Espírito Santo me revelar. Esses pessoais aí, eles desprezam o ensino da Bíblia, a sabedoria de Deus. Então, para você entender provérbios e palavras e enigmas, você entender palavras e enigmas que estão na Bíblia,
na Bíblia, né? Que são as palavras dos sábios do Senhor, né? Os sábios do Senhor escreveram, né, a Bíblia Sagrada. Os apóstolos escreveram a Bíblia Sagrada. Para você entender sobre a sabedoria de Deus, busque a Bíblia Sagrada, que os sábios do Senhor, os apóstolos, deixaram escrito para você. Tá certo? Aqui, ó. Ok? Então você tem que crescer em prudência. O sábio cresça em prudência. Que história é essa? Que não existe sábio, né? Esse da sã doutrina que diz. Para você ver que só falam loucura, né? Essas pessoas só falam loucura, né? Doidice. Aí vem aqui. O instruído adquire habilidade para entender provérbios. Tá bom, mano? Como é que uma pessoa quer ensinar às outras pessoas um texto bíblico se ela não tem habilidade na palavra do Senhor? Não tem sabedoria, não tem conhecimento. Então não existe isso não, amado irmão. Tá certo? Você tem que ter habilidade para ensinar as pessoas. Não é de qualquer jeito não. Porque se for de qualquer jeito, você vai ficar igual ao Paulo Roberto. Entendendo a Bíblia do seu jeito, da sua cabeça, da sua própria opinião, né? Ninguém aqui está para ir por opinião, não. Nós queremos saber a verdade da Bíblia Sagrada, tá bom? Então, meus irmãos, eu peço aos irmãos que me acompanhem o vídeo completo sobre o Paulo Roberto provando que mulher pode ser pastora, né? Então você vai ver a própria opinião dele, né? A própria opinião dele. Essa é a opinião dele. Porque verdade, provas bíblicas, você não vai ver. O que você vai ver é acréscimo dele, acrescentando no próprio texto bíblico. Ele mesmo é que decide ali o que a pessoa é, sem a pessoa ser aquilo que ele está falando, né, no texto dele, tá bom? Então você me acompanha no vídeo completo e nosso dever é sempre repreender, né? Repreender e exortar, né? Se torne meu inimigo quem quiser. Se torne meu inimigo quem quiser, se afaste de mim quem quiser. Eu não estou para agradar a todos, não. Nós temos, irmão, que agradar somente a Deus. Fazer exatamente o que está em Provérbios 3. Repreender. É mandamento do Senhor nós repreender e exortar a pessoa, né? Com a educação, alertando o irmão. Então você vai repreender alertando o irmão, ok? Então é mandamento do Senhor. Você quer que seus anos de vida se acrescentem, você tenha paz, você dorme tranquilo, sossegado, com segurança, obedeça os mandamentos do Senhor, as leis do Senhor, os ensinos do Senhor. Busque sabedoria. Aí você vai ter uma vida de paz. Agora, amado irmão, pessoas que não buscam a palavra de Deus e botar no seu coração. Elas não firmam a palavra de Deus no seu coração. Não busca sabedoria, não busca conhecimento de Deus. O que acontece? Quando vem a tribulação, o problema, entram em depressão, outros acabam, né, se matando. Então, quando vem as afrontas, quando vem o problema, elas não estão preparadas, porque passam mais a vida se preocupando mais com as coisas do mundo, com a prata, o ouro deste mundo, o dinheiro, com coisas dessa vida. Mas o que eu digo, irmão, faça o que diz Provérbios 3. Busque em guardar a verdade da Bíblia no seu coração. Tá certo? No seu coração. Não largue a Bíblia para ser ninguém. Porque o que está acontecendo com essas pessoas que estão se apartando da lei, da palavra, da verdade da Bíblia, vocês estão vendo aí. Vocês estão vendo, irmão, o que está acontecendo. Pessoas, muitas estão se matando. Muitas estão entrando em depressão. Então, por isso que Deus fala que nós temos que se apegar a Deus. Se você não se apega de todo coração e alma a Deus, aí você vai se apegar às coisas do mundo,
E daí você vai entrar em depressão, vai ser frustrado, vocês estão entendendo? Então Deus diz que os sábios herdarão honra. Honra de Deus. Tá certo? Porque se for depender por sábios ter honra desses religiosos, dessas pessoas, não vai ter não. Então a honra que nós vamos ter os sábios é do Senhor. Tá certo? Então o que eu quero dizer é que eu não estou para agradar a todo mundo, não. Estou somente para agradar a Deus. Né? Torne meu inimigo o que quiser. Mas os sábios do Senhor, os cristãos, os remanescentes, eles herdarão honra de Deus. Deus mostrará quem realmente são seus remanescentes, seus verdadeiros santos aqui na terra. Deus mostrará como já está mostrando. Como já está mostrando. Deus está mostrando quem realmente é o seu povo. Ok? Irmão, que Deus abençoe a todos vocês e até mais. Era tornati si peliseo de Iedala Kota mana